meus amores do Brigadeiro e demais amantes do ensino da história. Pois bem, continuando aqui a segunda parte agora do nosso vídeo, da nossa aula, sobre as transformações que marcaram o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, tá? Recapitulando, transformações no campo da política, descentralização, Idade Média, para centralização política, Idade Moderna. Poder descentralizado para poder absoluto do rei, absolutismo. Transformações no campo da cultura, Idade Média, teocentrismo, Deus no centro do pensamento humano, no pensamento da sociedade. Para a Idade Moderna, antropocentrismo, o homem no centro da sociedade, no pensamento da sociedade. Um movimento chamado Renascimento, porque em Roma e na Grécia Antiga era assim, era antropocêntrico. Então, por isso que não é o nascimento de uma cultura na Idade Moderna, e sim o renascimento. Estavam uma cultura que principalmente a burguesia, vou explicar por que rapidinho, a burguesia admirava muito essa cultura onde estava o homem no centro. Então, por isso essa passagem, o renascimento, essa necessidade de renascer a uma cultura anterior, onde o homem estivesse no centro e não mais Deus no centro. Por que esse movimento é muito importante para a burguesia? Porque quando a burguesia ela se depara com essa cultura onde o homem se equipara aos deuses em relação a virtudes, defeitos também, mas virtudes, essa equiparação dos homens aos deuses dá um potencial humano, um potencial de poder, potencial até mesmo de romper com a realidade. Qual era a realidade da Idade Média? A realidade da Idade Média era que, por mais que a burguesia tivesse dinheiro, ela não estava no topo da sociedade. Quem estava no topo era a nobreza. Então, a burguesia via nesse movimento de poder do ser humano, de aproximação tão íntima ao divino, como era na época da antiguidade, então via essa possibilidade de romper com essa realidade onde a nobreza estava no topo e, no caso, a burguesia, rompendo com essa realidade, chegar ao topo da sociedade. Por isso, a burguesia apoiou tanto esse movimento renascentista. É um movimento que falava muito de transformações, mas era mais transformações no campo realmente cultural e científico, tá? O homem começa a se preocupar mais com a vida aqui na Terra, a vida que vivia, e não a vida pós-morte, céu ou inferno, que era a preocupação da Idade Média, tá? Então, por isso, essa mudança importante no campo cultural. Agora, vamos à mudança no campo religioso. É importante destacar que a mudança no campo religioso tem a ver com o fim do monopólio do cristianismo. A principal religião na época era a religião cristã, mas havia um monopólio sobre essa religião cristã. O monopólio era exercido pela Igreja Católica. Então, ser cristão na Europa, naquele momento, significava você ser católico, tá? Então, ainda na Idade Média, houve essa primeira ruptura do monopólio com o aparecimento da Igreja Cristã do Oriente, lá naquela área da Europa Oriental, tá? Naquela área lá dos povos eslavos. Então, aquela área, povos eslavos, principalmente de descendência da Rússia, aquela área ali, Ucrânia, tá? Então,
é a área que nós chamamos a área dos Balcãs, né? Fazer uma ligação aí com a geografia. Então, aquela área ali surgiu outros cristãos que não eram cristãos católicos, e sim cristãos ortodoxos. Foi chamado primeiro Cisma do Oriente, tá? Primeira divisão entre os cristãos, entre cristãos católicos e cristãos ortodoxos. Mais tarde, surge a Reforma Protestante. Qual foi o motivo da Reforma Protestante? Primeiro motivo, centralização política, absolutismo monárquico, que nós já vimos no vídeo anterior. No caso da primeira reforma, a reforma que ocorreu nos territórios onde hoje é a Alemanha, a primeira reforma protestante, promovida por Martim Lutero. Essa reforma, ela recebe o apoio dos príncipes feudais que não queriam o processo de centralização política. Então, por isso, eles apoiam as críticas de Martim Lutero, que eram sobre políticas corruptas que estavam havendo dentro da Igreja Católica, destacando aí as políticas a corrupção dentro da questão das indulgências e das simonias. Rapidinho, as indulgências eram coisas erradas? Não, até hoje existem indulgências dentro da Igreja Católica, mas o que era errado é porque alguns cristãos católicos porque indulgência significa o perdão dos pecados, e até hoje a Igreja Católica considera esse poder dado a homens, no caso, aos padres. Mas alguns padres, por esse poder, estavam negociando esse perdão, como troca de terras, em troca até mesmo do dinheiro que estava voltando a existir. Então, esse monge alemão, Martim Lutero, ele foi contra essa corrupção, no caso, as indulgências. E também simonias. Até hoje, o que são as simonias? Comércio de objetos supostamente sagrados. Até hoje, por exemplo, a igreja também vende sacramentais, né, que os católicos chamam terço, escapulário. Só que naquela época eles estavam, algumas pessoas da Igreja Católica estavam alegando propriedades sagradas a objetos e vendendo esses objetos, né, objetos falsos, que se quer acreditar que são objetos sagrados ou não, aí vai de cada um. Mas o problema é mentir sobre a origem daqueles objetos, como, por exemplo, pedaço da rótula do joelho do jumentinho que carregou Jesus Cristo, quando ele entra em Jerusalém, né? Onde os católicos celebram hoje em dia Domingo de Ramos. Então, imagina na Idade Média, as pessoas eram muito religiosas. Então, esse tipo de coisa valia muito dinheiro. E estava havendo esse comércio por parte de membros da igreja, de algumas pessoas que frequentavam a Igreja Católica. Então, essa foi a razão de que Martim Lutero se voltou contra a igreja. Mas a reforma acontece em si por interesse político, que não houvesse a descentralização naqueles territórios que hoje em dia pertencem à Alemanha. Por isso que a Alemanha só se formou bem mais tarde, em períodos anteriores à Primeira Guerra Mundial. Foram os últimos países europeus a se formarem, a Alemanha e Itália. Então, meus amores, mas por que havia essa luta dos príncipes feudais alemães, os senhores feudais alemães, para que não houvesse essa centralização? Porque se houvesse a centralização, aquele território pertenceria à Espanha, ao rei da Espanha. Então, por isso, eles viram um motivo, e o rei da Espanha, a Espanha era uma monarquia religiosa católica, sob o regime do padroado e beneplácito. Vamos continuar no próximo vídeo, ficou mais longo do que eu esperava, mas a gente termina no próximo vídeo, prometo a vocês. Até o próximo vídeo.